Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Hoje é domingo, portanto, todo domingo eu trago aqui notícias de domingo. E hoje é dia 5 de novembro. Já estamos caminhando, para o encerramento de 2023. E aí a gente sempre está aí pedindo a colaboração, de todos vocês. Colaborem aqui com o canal, e a colaboração que a gente pede é apenas a inscrição, tá? Se inscreva no canal, vai sempre aí colaborando com o seu joinha, tá? Compartilhando também o vídeo e também fazendo o comentário, seu comentário, tá? Dando a sua opinião. Não há nenhum problema de você colocar a opinião sua, tá? É tranquilo, eu recebo uma diversidade aqui de mensagens, nos vídeos que eu posto, às vezes alguns comentários contrários, a opinião que a gente está trazendo aqui. Tem bolsonaristas, inclusive, que participam aqui também no canal. E a gente não tem tirado ninguém aqui, porque se a gente quiser, a gente tira, mas a gente não tem feito isso. Eu vou iniciar aqui, primeiramente, passando para vocês uma notícia que aconteceu aí na semana. Aí só para vocês entenderem que em notícias de domingo, eu sempre trago aqui uma notícia, tá? Ou algumas notícias que eu considero que foram notícias mais quentes, que ocorreram, que aconteceram durante a semana. É dessa maneira que notícias de domingo trabalham. E eu quero trazer aqui apenas essa notícia que diz respeito ao Jorge Pontual, que é o jornalista da Globo, tá? Um jornalista famoso, já tem muito tempo de casa, de Globo, tá? E vamos trazer aqui esse absurdo, do pronunciamento do Jorge Pontual, tá? Na tela da Globo. Então, o Jorge Pontual defende ataque de Israel a ambulâncias matando feridos, inclusive crianças. O jornalista Jorge Pontual continua a usar uma concessão pública para defender crimes e criminosos de guerra, como agora ao defender o direito de Israel a atacar ambulâncias que transportavam feridos, tá? Essa notícia eu estou pegando aqui da revista Fórum, tá? Do site da revista Fórum, depois eu vou deixar na descrição. As organizações Globo continuam permitindo ao jornalista Jorge Pontual defender qualquer atitude de Israel, mesmo as mais criminosas, como a de ontem, quando a Força Aérea Israelense atacou um comboio de ambulâncias que rumava para o Egito levando feridos. A desculpa de Israel é a mesma de Jorge Pontual. Haveria terrorista do Hamas numa das ambulâncias. Prova? Nenhuma. Mas para Jorge Pontual, basta a palavra de Israel que a situação fica esclarecida. Mas será? Então, tá aqui, o Jorge Pontual, essa afirmação dele, essa afirmação infeliz, do Jorge Pontual. E aí eu quero, assim, fazer uma reflexão sobre isso, tá? Sobre essa afirmação do Jorge Pontual, porque é o que tá dando que falar, aí nas redes. E muitas notícias, até de esquerda e tudo mais. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês que eu tenho assim uma visão sobre essa questão do Jorge Pontual, que a meu ver, quando a gente vê uma pessoa como essa, tá, que vem numa rede, talvez uma rede, inclusive uma rede famosa, uma rede grandiosa como a Globo, fazer uma afirmação como essa, e aí nós podemos pensar uma série de coisas, até dentro de um sentido ideológico, tudo bem. Com relação à Globo, como nós já sabemos, tá? E aí podemos assim imaginar que um Jorge Pontual se encontra até hoje, por exemplo, na Globo, porque ele segue tudo o que a emissora, quem está no comando, por exemplo, da Globo, diz para fazer, tá? Ou às vezes ele cumpre tudo aquilo que é o pensamento, da empresa, da Globo. Tá, a gente pode considerar esse caminho, como eu estou dizendo aqui. Mas eu queria
chamar a atenção de vocês para uma outra reflexão sobre isso. Porque assim, uma pessoa como Jorge Pontual, nós temos em diversos lugares, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que esse aqui é o grande problema. Quer dizer, o grande problema que nós estamos enfrentando do nosso mundo atual não é você ver um Jorge Pontual e na emissora, né, falar para todo mundo, como ele falou, dessa maneira. Não é apenas isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se você for ver mensagens, né, o apoio que é dado, por exemplo, ao Jorge Pontual, não é pouco. Não é pouco, né? Você vai ver uma grande quantidade de pessoas que vão estar do lado do Jorge Pontual e que, com toda certeza, isso já deve ter acontecido. Você tem pessoas mais esclarecidas, pessoas de esquerda, que fazem críticas, né, a tudo isso, a toda essa situação. Você tem pessoas assim humanitárias. Quando eu estou falando humanitárias, são pessoas que defendem os direitos humanos, né, acima de tudo. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, né, que defendo os direitos humanos, e que essas pessoas, claro, elas estão indo contra Israel, não é por conta do Hamas, tá? Não é por conta do Hamas. Estão contra Israel por conta da insensibilidade, eu estou chamando de insensibilidade humana, a desumanidade dessa guerra, tá? Que Israel vem jogando em cima dos palestinos. Com isso, muitas pessoas inocentes vêm morrendo. Isso a gente vai caracterizando como um assassinato que está acontecendo, né? É um assassinato generalizado, né? O caso, por exemplo, dessa ambulância, essa ambulância estava transportando pessoas feridas, tá? Era uma tentativa de salvar pessoas, inclusive pessoas inocentes. E aí a ambulância foi atingida, morre todo mundo, né? Então a gente precisa entender assim do que a gente está falando, né? Do que a gente está defendendo. E eu, com toda certeza, eu estou do lado dos palestinos. Isso eu acho que já foi muito bem percebido, né? Porque quem me acompanha aqui, por exemplo, no meu canal, já tem percebido muito bem isso. E eu queria deixar assim muito claro para muita gente: eu estou do lado do povo palestino, eu estou do lado do Hamas, eu não estou defendendo o Hamas. Eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça que é assim: Israel, com toda a inteligência, porque veja bem, gente, tem muita gente que não sabe do poderio de Israel. Israel tem um poderio tremendo, que vários países do mundo, inclusive, vão até Israel para poder aprender, né, com Israel sobre várias coisas de segurança, de investigação, tá? Então Israel tem um poderio, tá? Não é apenas um poderio armamentista, mas Israel tem todo um poderio que poderia muito bem, por exemplo, conseguir, isso não levaria pouco tempo, levaria um tempo maior, né? Desvendar, pegar, né, os integrantes do Hamas. Poderia de repente fazer dessa maneira, de repente travar uma guerra, mas travar uma guerra contra o Hamas, não contra os palestinos, tá? Porque essa história que muita gente alega, né, que o Hamas está no meio ali da população usando como chamado escudo humano, né? Está usando a população como escudo humano. Isso deveria ser muito bem investigado, tá? Primeiramente, né, deveria ser muito bem investigado como que é essa utilização do escudo humano. Não é apenas falar, jogar isso para as redes, né? E um monte de gente sai acreditando nessas histórias todas. Se o Hamas tem esconderijo, por que não se descobre esses esconderijos do Hamas? Por que não centra a atenção apenas no Hamas? Por que você tem que julgar toda uma população, crianças, jovens, é uma população enorme, né? Que condena, então você condena toda essa população, tá? Que são milhares de pessoas palestinas.
E são pessoas como nós, que têm a sua vida, né? Esses dias eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante de um repórter, né? Não sei falar aqui agora qual que é, mas um documentário que foi feito, por exemplo, na Palestina, antes de todas essas atrocidades acontecerem na Palestina. Você vê toda uma vida ali na Palestina, comércio, uma vida como qualquer outra cidade, como qualquer outro lugar. Uma população, né, vivenciando toda a sua vida, como todos nós temos direito a isso, e agora, de repente, acontece tudo isso. Uma população condenada, né? O que a gente vem vendo que está acontecendo, por exemplo, ali de Israel contra os palestinos, vem caracterizando como um genocídio, também como um campo de concentração, tá? E isso é muito interessante porque os judeus, né, que sofreram com campos de concentração na época do nazismo, e de repente então passa a apresentar para a humanidade esse tipo de barbaridade. E quando a gente está falando de Israel, também a gente precisa entender que não são todos os israelitas, não são todos os judeus. Tanto é que existem manifestações contrárias a tudo isso lá em Israel, tá? Manifestações, inclusive, pedindo a renúncia do Netanyahu. Então, voltando ao Jorge Pontual, a meu ver, o Jorge Pontual, ele representa uma quantidade de pessoas, não são poucas. Aqui no Brasil, né, a gente já estamos acostumados, inclusive até a ver esse tipo de pessoas, né? Aqui no Brasil, tanto é que apoiaram e continuam ainda apoiando, né, um genocida que esteve no poder, que apoiaram um cara defensor, por exemplo, da ditadura militar, né? Defensor das barbaridades provocadas, né, pelos militares aqui no nosso país. Isso ficou muito evidente. Ele foi um governante que não escondeu nada do que ele pensava. E aí você tem, então, essa grande quantidade de Jorges Pontuais presentes aqui no nosso país e que também está presente em boa parte do nosso mundo. Essa insensibilidade humana, né? Essa insensibilidade em relação a pessoas, em relação ao outro, né? Esse pensamento trágico, esse pensamento terrível da eliminação, tá? De que você vai solucionar os problemas, por exemplo, da nossa sociedade, eliminando as pessoas, né? E aí no Brasil nós temos também um processo de eliminação gigantesca, um processo de eliminação contra as pessoas negras, que a gente já sabe quando que acontece isso, mendigos de rua. Veja só o padre Júlio Lancelotti, todo o trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz de caridade com as pessoas que vivem na rua. E aí você tem uma diversidade de pessoas que atacam o padre Júlio Lancelotti, atacam ele, né? Então essa insensibilidade humana, ela está muito presente na nossa sociedade em diversos momentos na nossa sociedade. Por isso que uma fala igual essa do Jorge Pontual, a meu ver, vai me chamar a atenção, não apenas o Jorge Pontual. Tem um problema do Jorge Pontual, sim, ele enquanto jornalista, a responsabilidade que ele tem enquanto jornalista, essa coisa toda. Mas a minha preocupação é com as pessoas, né? Com as pessoas que têm esse mesmo pensamento do Jorge Pontual, e que não são poucos, são muitos, são milhares de pessoas que pensam como o Jorge Pontual. Isso significa que nós estamos vivendo um mundo terrível, tá? Terrível. Essa situação de mundo em que nós estamos vivendo, dessa insensibilidade humana generalizada, essa coisa da provocação da guerra, do apostar na guerra, essa ideia que está muito presente também aí no mundo da limpeza étnica, tá? A limpeza étnica, que isso está muito presente em diversos países poderosos, e isso também está presente em Israel, dessa limpeza étnica, né? Exterminar com a população, acabar com a população palestina, eliminar essa população palestina. Tudo por conta de um grupinho pequeno, né? A gente não sabe nem quantas pessoas que se compõem, por exemplo, o Hamas. Eu vi uma estimativa, isso eu pego de pessoas que entendem todo esse contexto lá, dizendo que é um grupo que não chega a 1000 pessoas.
Então, por conta desse grupo, você vai matar milhares de pessoas, você vai eliminar milhares de pessoas. É essa que é a lógica, é isso que a gente tem que pensar. A lógica é essa, a regra é essa. Se essa lógica ela vai adiante, ela tiver vamos dizer assim, ela tiver um contexto certo dentro dessa lógica, desse tipo de lógica, então você pode eliminar pessoas em qualquer lugar no mundo, né? Então, de repente, os governantes aqui do nosso país também podem, de repente, subir os morros e começar, que a gente sabe muito bem que isso já acontece, mas o que eu estou dizendo é assim, você já pode agora jogar bombas, por exemplo, nos morros, né? Porque você tem crimes organizados presentes no morro, você tem chefes de máfias, de tráfico de drogas, aquela coisa toda no morro. Então agora você vai jogar bombas para matar todo mundo, porque tem grupos de criminosos, por exemplo, que estão ali naquele morro. Então, né? A questão não é você ir atrás, você fazer todo um trabalho, né, de investigação e tudo mais para poder chegar até esse grupo criminoso. Não. O que você faz? Joga bomba, mata todo mundo, que aí você consegue resolver, né, todo o problema. Aqui no Brasil, nós tivemos assim um momento em que essa insensibilidade humana ela esteve muito presente. Foi assim, nós tivemos assim uns momentos terríveis acontecendo aqui no nosso país. E por isso que eu quero agora trazer aqui o Jorge Pontual novamente, né? Nós tivemos um presidente da República, esse inelegível, né? Agora o inelegível. Durante a pandemia, basta vocês lembrarem muito bem. Muita gente morrendo porque a pandemia não deixou de ser uma guerra, né? Uma guerra. Muita gente, milhares de pessoas morrendo. E você tinha um governante aqui no país, um inelegível, que estava preocupado com outras coisas. Não estava preocupado com a população, né? Não estava preocupado com as vacinas, não estava preocupado com a saúde da população, né? Então ficou naquele jogo de empurra, minimizando, né? Minimizando a pandemia que vinha matando um monte de gente, aquela coisa toda, e ainda para chegar ao ponto de fazer chacota com pessoas que estavam nos hospitais com problema respiratório, aí chegar até um ponto de né? Fazer esse tipo de chacota, esse tipo de coisa mais horrível, que deixou uma grande quantidade de parentes de vítimas chocados com o presidente da República fazendo uma coisa como essa. O que é isso? Esse é o Jorge Pontual. Esse é o Jorge Pontual. E aí você vendo, né, até hoje, pessoas que apoiam esses tipos de atrocidades. Por isso que o Jorge Pontual, eu dou certeza para vocês, para essa gente, para esses tipos de pessoas que eu estou dizendo aqui, jamais vai ser um problema. Jorge Pontual vai ser aplaudido. Vai ser aplaudido de pé, né? Devido a essa insensibilidade que tomou conta na cabeça de uma boa parcela da nossa população. Infelizmente. E aí, gente? Vejam que esse tipo de reflexão tem muita coisa aqui que poderia estar falando, mas está ficando muito longo aqui o nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa análise que eu tenho feito aqui, tá? Espero que vocês também tenham compreendido, né, entendido aonde que eu quis chegar com tudo isso aqui, tá? Aonde que eu quis chegar, porque eu, assim, do meu ponto de vista, eu analiso como algo muito preocupante para esse nosso mundo. Muito preocupante. Aonde a coisa pode avançar numa escala absurda e a gente chegar num grau de violência absurda ao ponto de termos a Terceira Guerra Mundial. Como alguns analistas já disseram que essa guerra já começou. Um grande abraço e até a próxima.